Bem-vindos ao debate! Bom, hoje a gente vai mergulhar na metodologia de ensino do curso Fluent Life, especificamente em como ele aborda, a construção de frases em inglês para iniciantes. A grande questão que se coloca é sobre a estratégia mais eficaz. Será que devemos priorizar a aquisição de estruturas por meio de padrões e repetição, buscando acelerar a fluência, ou é melhor começar com um ensino explícito das regras gramaticais para garantir uma base sólida e precisa? Eu vou defender que a abordagem do material, que foca em aprender estruturas como blocos de construção, é o caminho mais inteligente para dar confiança ao aluno no início da jornada. E eu vou argumentar exatamente o contrário. Para mim, uma fundação gramatical clara desde o primeiro dia, explicando a função dos verbos auxiliares como do, does e did, é indispensável. É o que evita confusão no futuro e constrói um conhecimento da língua que é de fato sólido e, principalmente, autônomo. Olha, para mim, o método do Fluent Life é muito mais prático para quem está começando. A gente vê isso logo na lição 2. O aluno aprende I study e, em seguida, I don't study. É direto, é funcional. Ele aprende a usar uma estrutura útil imediatamente, sem o peso, sem a sobrecarga cognitiva de ter que decifrar regras gramaticais abstratas que, naquele momento, só serviriam para confundir. A ideia é construir aos poucos. Na lição 5, quando aparece Do you like, o material apresenta isso como um novo padrão, uma nova ferramenta para a caixa de ferramentas do aluno. Ele vai montando um repertório de forma intuitiva, um processo que, aliás, se parece muito mais com a forma como nós aprendemos a nossa própria língua materna. No começo, o mais importante é destravar a comunicação e gerar motivação. A precisão teórica, essa vem com o tempo. Certo, eu entendo seu ponto, mas a minha perspectiva é outra. Esse atalho pedagógico de ensinar don't como se fosse uma palavra única, uma partícula de negação mágica, cria uma armadilha. É uma solução de curto prazo que gera um problema enorme mais para frente. A abordagem de memorizar padrões, ela desmorona justamente quando o aluno se depara com a necessidade de fazer uma pergunta, como no exemplo que você mesmo citou da lição 5. Do you like to work alone? A aparição do do no início da frase parece completamente arbitrária, tirada da cartola. O aluno não entende a lógica. E sem lógica não há aprendizado real, só decoração. Uma base gramatical sólida é o que dá ao aluno as ferramentas para ser independente. Explicar que don't é a junção de do plus not e que o do é um verbo auxiliar que carrega a negação e a interrogação, isso é fundamental. É a diferença clássica entre dar o peixe e ensinar a pescar. Mas o peixe é o que mantém o pescador motivado a continuar pescando. Pensa no impacto psicológico. Nas lições 2 e 3, o aluno aprende I don't speak, you don't play. Em poucos minutos, ele já consegue afirmar e negar coisas sobre si mesmo. Isso é extremamente poderoso. Ele sente o progresso, sente que está conseguindo se expressar no novo idioma. É incrível ver a luz no olho do aluno quando ele consegue formar a primeira frase negativa. Se você joga a regra completa do verbo auxiliar de uma vez com todas as suas exceções e funções, você corre um risco enorme de paralisar esse aluno. Ele vai ficar pensando excessivamente na estrutura em vez de simplesmente tentar se comunicar. A gramática pode ser explicada depois, quando ele já tiver um repertório funcional e mais confiança. Desculpa, mas eu simplesmente não consigo concordar com isso. Pensa bem, essa sensação de vitória inicial é, em grande parte, ilusória, porque a base é de areia. E a primeira rachadura nessa base aparece já na lição 5, com o tal do you like. O aluno, que acabou de aprender um truque, é só colocar don't antes do verbo, agora se pergunta, ok, mas de onde diabos veio esse do no começo da pergunta e por que ele some na resposta afirmativa? Para a regra da negação e a regra da interrogação parecem duas coisas completamente diferentes e desconectadas. E não são. São apenas duas aplicações da mesma ferramenta, o verbo auxiliar do. Ele não está aprendendo um sistema coeso, ele está apenas memorizando um conjunto de frases prontas. É um conhecimento frágil. Entendo, mas eu enxergo essa mesma situação por um ângulo diferente. O que você chama de rachadura, eu chamo de andaime. O aluno está construindo o conhecimento dele de forma modular.
Ele aprendeu um padrão para negar, agora ele está aprendendo um novo padrão para perguntar. Ele está adicionando blocos à sua construção. E esse método, na minha opinião, mostra a sua verdadeira força mais à frente, quando a gente chega na lição 12, com a introdução da terceira pessoa. Mas a lição 12 é justamente a prova do colapso desse método. É ali que a casa cai. A introdução de he, she e it força o material a apresentar doesn't e does. Nesse ponto, a memorização de padrões se torna cognitivamente insustentável. O aluno agora tem uma lista crescente de coisas para decorar. I don't, you don't, mas he doesn't, she doesn't. E para perguntar, do you, mas does he? Isso vira uma confusão. Uma regra simples ensinada desde o começo resolveria tudo de forma elegante. O verbo auxiliar do ganha um S na terceira pessoa do singular, virando does. Simples assim. É uma regra única que se aplica tanto na negativa quanto na interrogativa. É um sistema lógico, não uma lista de compras de exceções. Eu vejo seu ponto, mas discordo que seja um colapso. Pelo contrário, na altura da lição 12, o aluno já usou e ouviu os padrões com I, you, we e they dezenas, talvez centenas de vezes. Essa estrutura já está internalizada, quase automática. Introduzir a variação da terceira pessoa nesse ponto é um passo incremental, uma camada a mais de complexidade sobre uma base que já é familiar. É muito mais fácil para o nosso cérebro aprender uma pequena variação de algo que já conhecemos do que começar do zero com uma regra abstrata, cheia de se isso, então aquilo, que se aplica a cenários que o aluno ainda nem viu na prática. É como aprender a dirigir. Primeiro você aprende a controlar o carro, depois se preocupa com as regras de trânsito mais complexas. Meu ponto de vista é um pouco diferente. O problema não é só a terceira pessoa. Ele se aprofunda quando outros tipos de verbos entram em cena. Uma abordagem que ensina a lógica gramatical não se limitaria a falar só do do. Ela ensinaria o conceito de verbos auxiliares, explicando quando usar um e qual usar. Veja a lição 16, por exemplo. O material introduz o verbo modal can com a frase I can drink milk ou I can work tomorrow. E na lição 33, o verbo to be aparece com She is my wife e Are you a salesman? Para o aluno que só aprendeu padrões, essas são mais 3 ou 4 estruturas aleatórias para decorar, sem conexão nenhuma entre si. Ele vai tentar usar I don't can por pura confusão. Mas aí é que tá, o método de padrões se adapta muito bem a essas variações. O aluno aprende o bloco I can, I can't. Depois aprende o bloco she is she. Ele não precisa de uma aula teórica sobre classes de verbos para conseguir dizer ela não tem um carro cinza, que seria she doesn't have a gray car. E depois dizer ela é minha esposa, she's my wife. Ele aprende a usar as estruturas corretas em contexto. Na verdade, focar demais na regra do do no começo poderia gerar ainda mais erros, porque o aluno tentaria aplicar essa regra a tudo, o que a gente chama de hipergeneralização. Ele tentaria formar frases como do you be a salesman, um erro comum que o método de padrões ajuda a evitar. Mas essa clareza gramatical que eu defendo ilumina todo o resto da estrutura da frase. Por exemplo, onde posicionar advérbios de frequência, como usually, da lição 25, ou also, da lição 8. Com a compreensão da estrutura sujeito auxiliar verbo, a regra fica simples e consistente. Sem essa compreensão, é mais um exercício de adivinhação. She doesn't usually have a gray car. O advérbio se encaixa perfeitamente entre o auxiliar e o verbo principal. E quando o tempo verbal muda? Na lição 41, o passado simples é introduzido com Did you buy that dress? Ou numa frase como He didn't buy anything at the mall. Para o aluno que aprendeu por padrões, esse did brota do chão sem explicação. Para o aluno que entendeu o papel do do no presente, é uma transição lógica e intuitiva. Did é simplesmente a forma do do no passado. A lógica do sistema se mantém. Para o outro, é só mais um padrão desconectado para já a longa lista de memorização. Eu reconheço a elegância do sistema que você descreve, mas insisto que a praticidade para o iniciante fala mais alto. Vamos olhar as perguntas com what e where nas lições 6 e 8. O material as apresenta como fórmulas, como chunks de linguagem. What do you, where do you?
São blocos de altíssima frequência e utilidade imediata. Para um turista ou alguém numa reunião de negócios, aprender a fórmula What do you eat inteira é infinitamente mais rápido e prático do que ter que montar essa frase peça por peça, aplicando regras de sintaxe sobre palavras interrogativas, auxiliares, sujeitos e verbos. O objetivo primordial no início é a comunicação funcional. A análise gramatical pode e, na minha opinião, deve vir depois, quando o aluno já tem mais repertório, mais fluidez e, principalmente, mais confiança para lidar com essa metalinguagem sem se sentir sobrecarregado. Mas essa fluidez que você menciona é frágil. É uma fluidez de fachada. Ela funciona perfeitamente para as frases que o aluno decorou, os tais chunks. Mas o que acontece quando ele precisa criar uma frase original, um pouco mais complexa? Ele trava. Ele não tem as ferramentas para construir com segurança. A estrutura What do you eat só faz sentido de verdade se o papel do auxiliar já foi compreendido. Sem isso, é só um amontoado de palavras numa ordem específica que precisa ser fielmente reproduzida. O aluno se torna um papagaio muito bom em repetir frases prontas, mas não um comunicador autônomo e criativo. A longo prazo, a abordagem que eu defendo constrói um falante muito mais competente, capaz de manipular a língua com precisão e criatividade, porque ele entende como o motor funciona e não apenas como girar a chave. Bom, resumindo a minha posição, a metodologia do material Fluent Life acerta em cheio ao priorizar a competência comunicativa e a usabilidade imediata da língua. Ao apresentar o inglês em padrões funcionais de alta frequência, o aluno ganha confiança, vê resultados rápidos e, o mais importante, se mantém motivado a continuar. A complexidade gramatical é introduzida de forma orgânica e gradual, respeitando a curva de aprendizado e evitando a paralisia que uma análise gramatical excessiva pode causar num estágio tão inicial e delicado da aprendizagem. E, para concluir meu ponto, eu diria que a eficácia a longo prazo de qualquer método depende de uma fundação lógica e sistemática. Sem compreender o papel central dos verbos auxiliares, o aluno se torna um refém da memorização, com uma capacidade limitada de criar frases novas com precisão. Ensinar a mecânica da língua desde o início não é um fardo, como pode parecer, mas sim o maior investimento que se pode fazer no futuro do aluno. É o que gera autonomia, flexibilidade e uma compreensão mais profunda e duradoura da verdadeira estrutura do inglês. Fica muito claro que esses dois pontos de vista destacam um dilema que é central e talvez eterno no ensino de idiomas. É essa balança delicada entre buscar a fluidez imediata, mesmo que imperfeita, e construir a precisão estrutural, mesmo que isso retarde um pouco a comunicação inicial. Exatamente. A análise da abordagem do Fluent Life nos mostra que existem filosofias muito diferentes sobre como o conhecimento de uma segunda língua deve ser construído. Não há uma resposta única ou fácil. Uma exploração mais aprofundada do material, acompanhando a jornada do aluno, certamente ofereceria mais clareza sobre qual caminho, ou talvez qual combinação de caminhos, leva a um domínio mais completo e satisfatório do idioma.